Muito. Boa noite a todos que estão chegando à nossa live. Boa noite, Bruno. Boa noite a todos. Mais uma live de terça-feira. Renata, minha irmã, boa noite. Que bom que você pôde entrar. Paulo Henrique, boa noite. Boa noite, Beth. Boa noite, Cleusa. Boa noite, Valdemir. Marlúcia. Laura. Ricardo, Michele, boa noite. Júnior. Juninho, boa noite. Boa noite, seu Flávio. Boa noite, Eliana. Boa noite, Maria da Glória. Melissa, boa noite. Zeza. Sejam todos bem-vindos para mais uma live. Bom, hoje vocês perceberam que o ambiente está diferente, né? Quinta-feira tivemos aquele problema com a live e eu consegui aqui fazer hoje a transmissão por um notebook, né? Então eu gostaria de pedir a todos que me dissessem como está o som e a imagem. Nós fizemos um teste de manhã, à tarde, aliás, mas até então deu tudo certo. Mas só queria confirmar com vocês. Não que eu saiba mexer muito em computador, mas enfim, pelo menos tem um retorno de vocês aí. Tá tudo ok? O som? Dalva, minha irmã, Bernadette, Luiz Henrique, Janice, Selma, boa noite a todos. Tá ótimo? Ai, que bom, Renata, que bom, fico feliz. Maria Aparecida, Ângela, Beth, que bom, que bom. Xande, boa noite. Perfeito, ai, que maravilha, que bom, que bom. Superado aquele probleminha, com a graça de Deus, agora nós vamos ter uma boa noite. Paulo, Dona Silvana, Bernadette, ótimo, maravilha. Que bom, fico feliz. Rosmarie, boa noite. Valdete. Só que aqui os comentários são um pouco menores no notebook, então, e a vista já não é aquela de 20 anos atrás, né? Mas tudo bem, vamos lá. Lívia, boa noite. Dona Cida, Jane, sejam todos bem-vindos. Ivali, se Deus quiser, vamos ter uma live muito boa essa noite, se Deus quiser. Odete, minha irmã, Eli, boa noite. 2 minutinhos para começar. Antes de começar, eu queria apenas dizer o seguinte. Lembrando, né, nossa live hoje é de terça-feira, e como todas as lives de terça-feira, nós iniciamos com uma palestra, né, uma prece, logo após uma palestra de 45 minutos, e depois nós vamos fazer a vibração e pelos necessitados e o passe com a fluidificação das águas. Então eu já convido a todos a pegar lá o seu copinho com água, a sua garrafinha com água, para que nós possamos ao final fazer as vibrações e o passe, tá? E ao final nós vamos também dar alguns recadinhos muito importantes, tá? Então ao final eu peço que aguardem, porque temos alguns recadinhos importantes. Bom, falta 1 minutinho para começar. Sim, Selma, eu não sei se é a mesma que eu recebi aqui também, que é enfermeira, se não me engano. Ela chegou a nós um pedido de oração também. Nós vamos fazer todos
os pedidos de oração na hora da vibração, tá bom? Iris, boa noite, minha irmã. Bom, 8 horas, vamos iniciar então? Hoje um tema interessante, 4 estradas, e vocês vão entender um pouco por quê, tá? Bom, vamos lá então. Eu convido a todos a elevar o pensamento a Deus, a nosso Mestre Jesus. Vamos entrar em sintonia com os nossos amigos espirituais, para que ao longo de toda a nossa reunião, eles nos possam conceder a paz, a harmonia, bênção, proteção, auxílio para as nossas necessidades íntimas, e ao sairmos daqui desta live, possamos ser renovados e fortalecidos para continuar as nossas tarefas. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus irmãos, não podemos negar que o último século, e aí podemos contar de 1920 a 2020, o homem nunca teve avanço maior do que nessa época. Posso até afirmar que nos últimos 100 anos, tecnologicamente, o homem avançou o que ele não conseguiu avançar durante 6.000 anos de desenvolvimento da civilização humana. E isso nos trouxe uma série de vantagens. O homem saiu das cavernas e atingiu as estrelas. Nós conseguimos, através do desenvolvimento intelectual, sair do nosso planeta, pisar na Lua, e hoje conseguimos ver sondas espaciais chegando a Marte, atravessando os limites do sistema solar. E tudo isso porque o homem é um constante inquieto. Busca, com toda a constância da sua vida, a resposta a uma simples pergunta: por quê? E aí, nós vemos que o desenvolvimento da sociedade e do ser humano avançou extraordinariamente, mas não só para as estrelas, alcançando o macrocosmo, confirmando a tese de Jesus: há muitas moradas na casa de meu Pai. Pois hoje sabemos que o nosso planeta, a Terra, é na realidade uma pequena aldeia em uma imensa megalópole. É um planetinha entre 9 planetas que envolvem um pequeno Sol, estrela de quinta grandeza, mas que é apenas um sistema solar, em meio a 10 bilhões de sistemas solares, que formam a Via Láctea, a nossa galáxia, mas que é quase nada comparada a 20 bilhões de galáxias, que é apenas um cantinho do universo. E aí vemos a nossa pequenez e a nossa grandiosidade por ser filhos daquele que criou toda essa maravilha.
Mas ao lado disso, encontramos também a viagem para dentro da matéria. Nos últimos 100 anos, encontramos a intimidade das células, das moléculas, do átomo. Conseguimos a fissão nuclear, quebrar o núcleo do átomo. E, infelizmente, até hoje, sofremos as consequências penosas da bomba atômica. Mas isso tudo nos fez conhecer o universo invisível das partículas. E mesmo assim, meus irmãos, o homem, senhorando tanto conhecimento, tanto do mundo exterior como do mundo íntimo, invisível, tanto o macrocosmo quanto o microcosmo. Naturalmente que, senhor de tanto conhecimento e proporcionando à sociedade, à humanidade, tantos benefícios, seria natural que o homem fosse feliz. Mas não é isso que vemos. Numa sociedade que hoje pecamos mais pelo excesso do que pela falta. Uma sociedade em que nós temos um grau de conforto inimaginável há 100 anos atrás. Numa sociedade em que nós temos a possibilidade de, em um átimo de segundo, entrar em contato com imagem e som com qualquer pessoa do planeta através da internet, como nós estamos fazendo aqui agora. No mundo desse, a pessoa não é feliz. Numa época em que as religiões estão abarrotadas, as igrejas católicas, as igrejas evangélicas, os templos espíritas, os templos das mais variadas religiões. Mesmo na época dessa pandemia, nós estamos nos vinculando através da internet. E mesmo assim, o homem ainda não encontrou a serenidade e a paz, a felicidade. E por quê? Talvez um filósofo do século XVIII possa nos dar a resposta. Porque há 200 anos atrás, um filósofo e cientista chamado Augusto Renan pronunciou uma frase que caiu na época como uma bomba na sociedade europeia. Dizia ele: o homem esqueceu o endereço de Deus. E hoje o que vemos é uma sociedade que esqueceu o endereço de Deus. Quando abrimos as páginas simbólicas da Bíblia, nós percebemos que o grande sofrimento do homem é a desconexão com Deus. Na linguagem figurada e simbólica da Bíblia, a queda do paraíso de Adão e Eva representa o momento em que o ser humano se desconectou com Deus. E toda a Bíblia é a saga do ser humano para voltar a estabelecer essa conexão, chegando até o Apocalipse de João. Quando refeita a conexão, ele encontra a nova Canaã, o paraíso na terra. Então, meus irmãos,
Por quê? Não conseguimos reconectar com Deus. Como encontrar novamente o endereço de Deus? E aí, nós percebemos que o homem, ao longo de todo o processo civilizatório, ao longo principalmente desses 100 anos de evolução, desenvolveu demais o exterior. Viajou para fora de si, senhorando não só o mundo atômico, quanto o mundo estelar. Mas não fez a mais importante de todas as viagens. A viagem para dentro de si mesmo. Questão 912 do Livro dos Espíritos. Qual o meio mais prático e objetivo do homem encontrar a verdadeira felicidade, já aqui na Terra? E os espíritos guardiães da humanidade respondem: um filósofo antigo sábio da humanidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. Então, meus irmãos, não obstante todas as facilidades que a tecnologia, que o avanço tecnológico e intelectual nos fornece, há necessidade de fazer uma viagem interior. Porque essa convulsão, ou essa convulsão social, ética, profissional, que está de alguma forma generalizada no mundo, onde os verdadeiros valores morais parecem que se perderam, e não é raro nós ouvirmos alguém dizer que o mundo está perdido, tem-se por objetivo único, ou por causa única, a desconexão com Deus. Buscam, numa alucinada procura, a felicidade fora, quando a felicidade está dentro. Então hoje, eu convido vocês todos a uma viagem. A uma viagem que vai requerer uma certa reflexão, porque nós vamos viajar para algum lugar que muitos de nós jamais entrou, o íntimo do nosso coração. Porque a doutrina espírita, entre outras coisas maravilhosas, nos fala que se nós estamos bem no nosso íntimo, estamos em paz e em felicidade. Ou na linguagem bíblica, estamos no céu, não obstante as dificuldades exteriores. Então vamos fazer essa viagem hoje. E toda viagem, ela necessita de um roteiro, de um preparo, de um mapa. Não obstante hoje ter o GPS, mas um mapa. E para essa viagem ao íntimo do nosso coração, nós vamos utilizar simbolicamente do mapa da Palestina, a terra de Jesus. Como alguns dizem, a Terra Santa. Que possa essa terra geograficamente nos auxiliar a encontrar o caminho real. E esse país, esse mapa da Palestina, nos dará 4 estradas que nos auxiliarão a encontrar ou a reencontrar o caminho a Deus e, por consequência, a felicidade. Quando olhamos o caminho que o mapa da Palestina nos mostra,
temos a primeira estrada. E a primeira estrada se vincula ao norte, ao nosso norte, ao nosso rumo. Todos nós buscamos o norte da nossa vida. As bússolas só conseguem nos direcionar aonde estamos através da vinculação ao norte. Então a estrada do norte é o primeiro passo, a primeira estrada para adentrar no coração humano e reflexionar a respeito do que eu estou fazendo. O nosso norte, olhando por base Jerusalém. Ao norte de Jerusalém encontramos uma cidade, a cidade de Damasco. A cidade de Damasco, não obstante ser muito importante no contexto da época, é uma cidade que aparece nos evangelhos em uma ocasião apenas, nos Atos dos Apóstolos, em uma cena memorável da história de Saulo de Tarso, que se converteu em Paulo de Tarso e que hoje é carinhosamente chamado de o convertido de Damasco. Eu vou narrar-lhes o fato baseado em uma das obras que eu mais tenho ao coração, e aqueles que não leram, fica aí a dica, um dos livros mais belos de toda a obra mediúnica já feita, que é o livro Paulo e Estevão. Psicografia do Chico, autoria de Emmanuel. Em 1942, Emmanuel descreve a vida de Paulo e Estevão. O primeiro algoz, o primeiro carrasco do cristianismo e o primeiro mártir do cristianismo. E eu vou narrar a vocês, segundo as palavras de Emmanuel, porque esse livro, e apenas abrindo um parênteses rápido, esse livro foi escrito por Emmanuel. E é não uma história baseada na vida de Paulo, mas é a biografia de Paulo, exatamente como ocorreu. Então, ao longo de quase um ano, Chico Xavier, ele, ao terminar o seu trabalho na Fazenda Modelo, em Uberaba, ia à casa maior do seu chefe, e ali em um cômodo ele ficava no cômodo, e ali ele psicografava. Era muito comum que ele aguardasse em oração até que Emmanuel surgisse a ele e dissesse: vamos escrever. Na tarde e noite, em que ele ali orava, aguardando Emmanuel para escrever o capítulo do livro que descreveria a conversão de Paulo, Emmanuel chega e é recebido por um sorriso do Chico. Emmanuel põe as mãos no ombro do Chico e sorrindo diz: vamos trabalhar, mas hoje não serei eu que escreverei. No momento da conversão do apóstolo dos gentios, será outro que escreverá através de você. E nesse momento, ainda espantado com a notícia, Chico vê
o próprio convertido de Damasco, Paulo de Tarso, adentrar aquele humilde aposento, as lágrimas rolam-lhe pela face. Ele instintivamente se ajoelha e beija os pés do apóstolo. Então, aqueles que leram Paulo e Estevão, no momento da descrição da sua conversão, foi escrito diretamente pelo próprio Paulo de Tarso. E o livro, nessa parte, diz o seguinte: Paulo, ainda Saulo, doutor da lei, orgulhoso e ferrenho defensor do judaísmo, via no cristianismo uma ameaça constante. Perseguiu, humilhou, torturou e matou dezenas de cristãos, que à época eram chamados homens e mulheres do caminho. Até que ele soube que na cidade de Damasco havia um homem já idoso, cristão, que cuidava de muitas pessoas, curava muitas pessoas, chamado Ananias. Ele pede uma ordem do Sinédrio e, com um pequeno grupo de soldados, rumo a Damasco, vai para prender e matar Ananias. Narra o apóstolo que no sol escaldante do meio-dia, quando eles estavam a aproximadamente 500 metros das portas de entrada de Damasco, Saulo, que dirigia o seu cavalo com toda empáfia e orgulho, percebe o céu se rasgar em luz. E nessa luz que ofuscou, ele caiu do cavalo e ouve uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ainda confuso com aquela luz e voz, ele vê em meio ao clarão o rosto, a face de Jesus, lhe dizendo: sou eu, Jesus, a quem tu persegues. Naqueles instantes supremos da sua vida, ele podia blasfemar, ele podia xingar, ele podia se revoltar, mas ele humildemente percebeu que Jesus era o único mestre da vida e humildemente, pela primeira vez, diz: Senhor, o que queres que eu faça? Adentre Damasco e encontrarás o caminho. Os soldados que o seguiam, abismado pela força de Saulo, agora derrotada, levaram-no cego a Damasco, deixaram-no numa hospedaria e ali ele ficou 3 dias e 3 noites às cegas, tentando encontrar uma resposta à pergunta: o que Jesus quer de mim? Até que na 3ª noite bate a porta, adentra um homem e diz: Saulo, sou Ananias, vim aqui restituir-lhe a visão da alma. E diante de um passe magnético, lhe abre os olhos do corpo, mas principalmente os da alma. Naquela noite, morria Saulo e nascia Paulo. Ele conseguiu finalmente responder: o que Jesus quer de mim? A primeira estrada está em Damasco e representa a conversão. É o primeiro passo para se encontrar e encontrar Deus. Responder a seguinte pergunta: o que Jesus quer de mim?
E é uma resposta que só nós podemos dar. Ninguém mais. O que Jesus quer de mim? O que eu vim fazer aqui? Senão, ficamos avolumando ainda mais a multidão de desorientados da terra que estão aqui curtindo os prazeres materiais apenas, mas ainda moralmente desorientados, levando a vida como um barquinho de papel perdido entre as ondas do mar. Mas quando eu sei aonde eu quero e o que eu preciso, jamais eu me sinto abatido. Então, a primeira estrada de cada um que quer realmente encontrar Jesus é se converter. Não se converter com a palavra, não se converter necessariamente a uma religião específica, mas se converter à causa do Cristo. Se Damasco é o nosso norte e representa a conversão, ao sul de Damasco temos a segunda estrada, representada por Jerusalém, a grande cidade dos profetas, e que mostra no Evangelho em várias ocasiões, mais particularmente no momento em que Jesus, às portas de Jerusalém, pergunta aos seus apóstolos: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Uns dizem que é Jeremias, outro Elias, outro João Batista, que voltou, algum dos profetas. Como ele não era nenhum desses, se volta a Pedro e diz: e tu, Pedro, quem diz que sou? Eu sou, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, nosso Senhor e Salvador. Bem-aventurado é tu, Pedro, porque não foi nem o sangue nem a carne que te disseram, mas meu Pai que está no céu. Adentra Jerusalém em glória, ovacionado no domingo de Ramos, para ser traído por um amigo, negado por outro amigo, abandonado por quase todos os seus seguidores e apóstolos, e se entregar à lição imortal da cruz, nos mostrando que a segunda estrada, representada por Jerusalém, após nos convertermos, após entendermos o que o Cristo quer de nós, a segunda estrada, Jerusalém, representa o testemunho, porque todos nós que entendemos através da conversão o que Jesus quer de nós, passamos pelo testemunho. O testemunho de amar a Deus num mundo que ama Mamon. O testemunho das dificuldades, provas e expiações que todos os servos do Cristo devem passar, não por masoquismo, mas por ainda tentarem acender luzes num pântano de trevas do materialismo, do egoísmo e do orgulho, que infelizmente ainda envenena o coração da maioria da população humana. Mas Jesus já nos orientava: se fazem isso com ramos verde, o que não farão com ramo seco? Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu dou a minha paz. Vos dou o poder de caminhar sobre serpentes, e elas não vos farão mal. O que isso significa? Significa que todo aquele que tem a fortaleza da conversão em Deus sincera tem a força de suportar os testemunhos.
E quem de nós não passa por testemunhos na vida? Dificuldades na família, dificuldades no casamento, dificuldades no trabalho, dificuldades na saúde, dificuldades na sociedade. E como encarar essas dificuldades? Com a perseverança daquele que é um servidor do Cristo. Certa vez, em uma das minhas reflexões, eu fiquei pensando, por que eu sofro tanto? Dizia eu com os meus botões. Porque a gente é assim, né? A gente sempre acha que sofre demais. Por que minha cruz é tão pesada? Será que eu estou no caminho certo? Quando um amigo espiritual se aproximou de mim e me disse: Filho, só se atira pedra em árvore que dá fruto. Não fixe demais o seu pensamento em quem atira a pedra em você. Fixe mais no teu caminho. Porque se você continuar andando, os detratores e perseguidores ficarão à margem do caminho e você seguirá em paz. Então, se o norte, Damasco, é a conversão, a primeira estrada, o sul, Jerusalém, a segunda estrada é o testemunho, ao leste encontramos a terceira estrada, figurada na cidade de Jericó, a grande e importante cidade de Jericó, que aparece em várias ocasiões na Bíblia e no Evangelho. No entanto, para as nossas reflexões e nossa viagem, quero fixar em um encontro memorável de Jesus com um sacerdote da lei, um fariseu, que chega a Jesus e pergunta de chofre, de supetão: Senhor, o que devo fazer para entrar no reino dos céus? Siga os mandamentos da lei, disse Jesus, a lei mosaica, os 10 mandamentos. Mas, Senhor, já faço isso constantemente desde a minha infância. O que me falta? Jesus olha aquele homem venal, mau, que perguntava para tentar dissuadir Jesus e não para receber o ensinamento. Ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Mas o fariseu ainda não se contentou e disse: quem é meu próximo? E nesse momento, Jesus narra ao que é o meu ponto de vista, a mais bela de todas as parábolas do Evangelho. Certa vez, um samaritano, um homem, descia de Jerusalém a Jericó e foi salteado por ladrões, deixado à margem quase morto, quando passa um samaritano. E aí eu preciso colocar a figura do samaritano para que vocês entendam com maior lucidez a passagem. O samaritano faz parte, a Samaria faz parte de 4 grandes regiões da Palestina, ou estados, como é conhecido hoje: a Samaria, a Judéia, a Pérea e a Galileia. Por volta de 400 a 500 anos antes de Cristo, a Samaria foi invadida pelos bárbaros da Síria. E como eles não conseguiram invadir a cidade de Jerusalém, ali ficaram na Samaria. Mataram os homens e velhos. Levaram as crianças escravas para a Síria.
e estupraram as mulheres, que acabaram gerando crianças. E a partir daí, os outros estados da Palestina começaram a ter um ódio mortal dos samaritanos, porque já não tinham o sangue puro do povo eleito, mas o sangue contaminado do povo bárbaro. A partir dali, os samaritanos não puderam mais honrar a Deus no templo de Jerusalém. Tiveram que construir um templo para eles. Os outros israelitas, quando falavam o nome do samaritano, cuspiam ao lado e diziam uma palavra em hebraico, raka, que significa desprezo, desprezível. Então, dessa forma, para que vocês tenham uma ideia, no próprio estatuto legal da Palestina, quando você matava por qualquer motivo um samaritano, você era isento de crime. Então era o ódio que eles tinham. E Jesus coloca exatamente a figura do samaritano, que ao ver aquele homem caído, vai até ele, medica as suas feridas, coloca em seu cavalo e ao chegar em Jericó, leva-o a uma hospedaria, paga por adiantado e diz ao estaleiro: se caso ele gastar mais do que eu paguei, eu retorno na volta e pago o resto. E ao final Jesus diz: quem é o próximo dessa história? Jamais o fariseu diria ao samaritano. Ele diz: aquele que mostrou misericórdia. Pois então vá e faça o mesmo. Se o norte é Damasco, a conversão, se o sul é Jerusalém, o testemunho, a terceira estrada, Jericó, é a caridade. Não há como seguir Jesus, não há como ser feliz se não praticar a caridade. Fora da caridade não há salvação, já dizia Kardec. E é a realidade. Nós só não conseguimos ser felizes porque Deus, em sua sublime e absoluta inteligência, colocou o sentimento mais profundo do nosso ser, a busca da felicidade. E colocou a felicidade no local em que nós jamais imaginamos em procurar, no outro. Enquanto olhamos para dentro de nós, através do egoísmo e do orgulho, jamais encontraremos a felicidade. Mas quando olhamos para fora, para o outro, para o irmão, e auxiliamos através da prática do amor e da caridade, encontramos a felicidade. Não é por outro motivo que Jesus dizia: aquele que fizer algo por um desses pequenos, a mim estará fazendo. Então, dessa forma, a caridade é a linha mestra para se encontrar a ventura da companhia de Jesus. Eu me recordo de uma passagem de Humberto de Campos, quando ele narra que logo após a morte de Jesus, Simão Pedro ergueu a primeira casa de caridade em nome do Cristo, a Casa do Caminho, porque ficava entre a cidade de Jerusalém e a cidade litorânea de Jopa. E ali ele, João e Tiago começaram o trabalho. Mas Tiago achava que cuidar de doente, que dar remédio, que cuidar e velar, não era isso que ele queria. Ele queria encontrar Jesus através da meditação e oração. E um dia falou isso para Pedro. E Pedro disse: vai então, meu irmão, procure Jesus como lhe aprouver. E ele foi ao alto de um monte e ali ficou orando em meditação, procurando Jesus. Vários dias, até que numa madrugada, naqueles momentos mais escuros da madrugada, antes que o pincel luminoso da manhã
colorisse o céu, ele vê uma luz brilhar e se aproximar ao planalto onde ele estava. Vai se humanizando até que ele percebe que é Jesus. Ele se esfolga em alegria. Realmente eu estava certo, a meditação e oração é a forma de estar com Jesus. Jesus se aproxima dele caminhando, e ainda caminhando, olha, um olhar melancólico e triste, e se volta ao lado dele, em direção à descida do monte. Ele se assusta com a atitude de Jesus. Olha para Jesus: mestre, que fazes? Meu filho, eu estarei sempre ao lado daqueles que estão dispostos a arregaçar as mangas para aliviar o sofrimento humano. Se queres me encontrar, estarei na casa do caminho, ao lado dos irmãos João e Simão Pedro. Imediatamente ele desceu, Tiago, foi correndo encontrar Simão Pedro, e a partir daquele dia, qualquer doente que chegava era recebido primeiro por Tiago, o apóstolo. Então, meus irmãos, a terceira estrada não poderia ser outra, a caridade. Mas depois da conversão de Damasco, depois do testemunho de Jerusalém, depois da prática constante da caridade em Jericó, olhamos ao outro lado e a oeste, encontramos a pequena cidade de Emaús. Emaús entra no Evangelho em apenas uma ocasião. Entra no momento que, dias após a morte de Jesus, dois viajantes, dois discípulos, iam em direção a Emaús, saindo de Jerusalém. Nas primeiras horas da viagem, a pé, encontraram um homem que se uniu a eles e perguntou alegre: do que falam? E os homens disseram: dos fatos terríveis que ocorreram em Jerusalém. Que fato dizem? A crucificação de Jesus. E foram narrando o fato, conversando o dia inteiro. Quando o sol estava a cair, chegaram em Emaús, e como estranho companheiro de viagem, era de uma simpatia e um amor sobre. Ele seguiu caminho quando os dois pararam na hospedaria. Mas Cleófas, que era um deles, disse: amigo, fique conosco, ceie conosco, depois siga a viagem. E o estranho companheiro aceitou. No momento que foram repartir o pão, que aquele estranho viajante ergueu as mãos para repartir o pão, eles viram as marcas dos pregos no pulso, reconheceram e gritaram: Jesus! Yahshua! E ele desapareceu. Retornaram imediatamente a Jerusalém para dizer as boas novas que Jesus havia vencido a morte. A quarta estrada, simbolizada por Emaús, é a solidariedade. Não basta se converter, não basta passar pelos testemunhos, não basta a prática do amor de estender a mão à caridade ao próximo. Há necessidade da solidariedade, estar presente, acompanhar o doente na convalescência. Não basta apenas auxiliá-lo naquele momento, há necessidade de estar disposto a sempre auxiliar, a sempre abençoar, a sempre estender a mão. Como Jesus, em uma pergunta
que Simão Pedro faz a ele às margens do Tiberíades, naquela tarde inesquecível: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? Porque 7, na cultura hebraica, era um número cabalístico, um número simbólico, representando o sagrado. Seria como se ele perguntasse: é sagrado perdoar? E Jesus diz: Simão, não vos digo 7, mas 70 vezes 7 vezes, como se da boca do divino amigo saísse: Simão, perdoar não é sagrado, perdoar é divino, perdoar é a maior de todas as práticas da caridade e da solidariedade. Quantas vezes forem necessários, o verdadeiro servo do Cristo deverá estar a postos para agasalhar o irmão em sofrimento, em derrota, em caída. Quantas vezes eu devo olhar um irmão que cai nas armadilhas do erro com compaixão? Todas as vezes que forem necessárias. Assim, nós devemos compreender que para realmente encontrar a felicidade, encontrando Jesus, porque a felicidade quase é o sinônimo do Cristo, porque Jesus é o espelho que reflete Deus à humanidade. Quando ele disse essas palavras: ninguém vai ao Pai senão por mim. Aquele que quiser encontrar a felicidade encontrando Jesus, deve trilhar a primeira estrada de Damasco, a conversão. O que Deus quer de mim? O que Jesus espera de mim? Qual a minha missão na terra? Será que é só ganhar dinheiro, ter uma boa casa, um bom carro, um trabalho, uma esposa, uma família? Será que só são bens materiais? Ou Jesus quer mais de mim? Responder essa questão e, a partir daí, trilhar a segunda estrada, a estrada dos testemunhos de Jerusalém, convictos no amor infinito de Deus e nas mãos luminosas de Jesus a nos guiar, passando pelos testemunhos da terra, de um planeta que infelizmente ainda é dominado pelo egoísmo e pelo orgulho. Trilhando assim a terceira estrada, vinculada a Jericó, a prática doce da caridade, ou como diz os nossos irmãos budistas, seja capaz do ato incomum, o ato incomum, o ato invulgar, aquele que quase ninguém faz, a prática desinteressada da caridade. E a partir daí, encontraremos Jesus na quarta estrada, a solidariedade de Emaús, onde finalmente estaremos integrados a Ele. Finalmente poderemos contrariar a mensagem de Ernesto Renan. Encontramos sim o endereço de Deus, através da prática, da conversão, do testemunho, da caridade e da solidariedade, para que felizes e completos, independentemente das situações que passemos na vida, possamos dizer as palavras de Paulo de Tarso: já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Que Deus nos abençoe e nos ilumine a todos. Bom, meus irmãos, e assim que eu deixo com vocês a reflexão da noite, para que possamos juntos perseverar e sermos verdadeiros servos do Cristo. Agora, vamos à nossa vibração, e eu convido a todos a, nesse momento, mentalizar todos que sabemos passar por dificuldades, os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos conhecidos, a todos aqueles que sabemos necessitados, porque as equipes espirituais estão apostas e vão, através do pensamento de todos, alcançar aos necessitados.
Convido então a todos a elevar o pensamento a Deus, abrindo os braços da alma para receber o carinhoso abraço de Jesus. E envolvidos nesse abraço carinhoso, vamos falar-lhe ao ouvido das nossas necessidades e aflições, das nossas dores, de espíritos ainda tão distantes da luz. E vós, o divino amigo, haverá de nos amparar, uma vez que nos disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e fadigados, e eu vos aliviarei. Rogamos pelos nossos familiares, presentes, ausentes, próximos, distantes, onde quer que se encontrem, possam receber a visita amiga dos missionários do amor, levando o bálsamo da paz e da harmonia a todos. Rogamos pelos nossos irmãos em humanidade, a todos os irmãos encarnados, que passam por provas e expiações, seja na fase da infância, da adolescência, na fase adulta ou idosa. Pedimos, Mestre, que seu sublime amor seja o farol a nos iluminar nos caminhos da terra, rumo à felicidade e à paz, reencontrando-o através do reencontro a nós mesmos. Rogamos pelos doentes, os sofredores, que no mundo passam aprisionados a um leito de hospital, vinculados a doenças incuráveis. Rogamos a cura, Senhor, mas se não for possível, conceda-lhes a fé, a esperança, a resignação e, sobretudo, a certeza que dia virá, encontrarão muito mais do que a saúde física, a saúde espiritual. Pedimos agora por todos aqueles que a nossa mente alcança, nossos amigos espirituais, viajarão através do nosso pensamento como pontes de luz e levarão a cada qual o bálsamo, o alívio, a força, a proteção, a orientação, a bênção divina, através das mãos liriais e luminosas desse verdadeiro exército de luz que abençoa nesse momento a cada um daqueles que pensamos. Rogamos também por toda a humanidade, todos que sofrem em qualquer condição, por todos nós que passamos por essa pandemia, rogando sinceramente, Senhor, que nos fortaleça e ampare para que possamos passar por esse verdadeiro testemunho pela estrada de Jerusalém da humanidade nesse momento de testemunho e possamos vencer essa pandemia, saindo delas muito melhores do que quando entramos moralmente. Rogamos agora pelos desencarnados, pelos nossos irmãos e familiares, queridos, amados, que partiram antes, que retornaram antes para a verdadeira pátria. Que Deus os ilumine na nova etapa, que Jesus os fortaleça para que seja uma caminhada de luz e de paz, e que recebam de nós o buquê luminoso da fé em Deus, dos sentimentos nobres do amor, para que possamos ser a prova viva que nem a morte é capaz de matar o amor verdadeiro. Rogamos por aqueles que sofrem no mundo espiritual as consequências de uma vida voltada ao erro. Rogamos por eles, Senhor, para que o arrependimento seja a chave que lhes abra a porta da vida renovada. Rogamos
por nossos dolorosos irmãozinhos suicidas, aqueles que no momento de desespero e de dor se matam na vã e errada ideia que acabarão com a dor. Rogamos por eles, Mãe Santíssima, para que os abrace carinhosamente em seu colo, lhes abra misericordiosamente a oportunidade da renovação. Rogamos por aqueles nossos irmãos doentes no mal, que caminham sobre a terra, encarnados ou desencarnados, e que ainda trazem no coração o tumor do mal. Rogamos por eles, Senhor, para que a misericordiosa e luminosa semente da verdade floresça em seus corações e os liberte, curando-os para que se tornem dignos do teu infinito amor e misericórdia. E assim, agradecidos a Deus, o Pai da vida, a Jesus, o constante amigo, e a legião de espíritos amigos que nos abençoa, nosso profundo agradecimento e gratidão. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixa cairmos em tentação, livrando-nos do mal, porque teu é o reino, poder e glória sempre. Amém. Bom, meus irmãos, então nós vamos agora partir para a vibração do passe e da fluidificação das águas, tá bom? Convido a todos a fecharem os olhos e abrir a mente, e pela força luminosa do pensamento, vamos nos transportar à suave praia de Carpanaum. De um lado, a casa humilde de pedra de Simão Pedro, o pescador. Do outro lado, as águas serenas do mar da Galileia. Estamos nesse momento descalços. Os nossos pés são beijados pela renda de água das pequenas ondas que quebram aos nossos pés. O sol nos aquece gostosamente a pele e somos invadidos por uma onda de paz. Percebemos que atrás de nós se aproxima alguém. E ao nos voltarmos, a nossa felicidade aumenta quando percebemos a figura luminosa de Jesus. Passos lentos, sorriso largo, se aproximando de nós. Estende os braços e nos envolve em um abraço carinhoso. Nesse instante, começamos a captar, a aurir todas as energias luminosas do Cristo que nos envolve. Essa energia que corre todo o nosso corpo físico, trazendo a harmonia das células, do funcionamento dos órgãos, fortalecendo e harmonizando todo o nosso cosmo corporal. Atinge a nossa mente,
e como um vasilhame de água suja que repentinamente é limpa por água pura, a nossa mente começa a esvaziar-se dos pensamentos negativos e ser inundada por uma onda de luz. Naturalmente começamos a pensar na grandiosidade de Deus, na misericordiosa companhia do Cristo, até que atinge o nosso coração e a nossa alma, que se reveste agora de uma fé inabalável em Deus. Temos agora a certeza de que, não obstante os obstáculos e dificuldades do caminho, somos filhos de Deus e superaremos tudo, porque já superamos infinitas dificuldades no nosso passado secular, assim como temos milênios sem fim para encontrarmos a verdadeira felicidade. Renovados agora, Jesus, ainda com as mãos em nossos ombros, nos diz sorrindo: vai, filho, e ama, porque em verdade vos digo que, não obstante o mundo tentar te iludir com a ideia de que a verdadeira felicidade está na satisfação egoísta dos nossos desejos íntimos, a verdadeira felicidade está em amar e servir a Deus através do próximo. E assim, lentamente retornamos à nossa consciência natural, renovados pela energia luminosa do paz, e fluidificada a água, que agora não pode ser mais considerada água, mas remédio luminoso a cada um de nós. E agora, meus irmãos, vamos ao encerramento da nossa reunião. Vamos agradecer aos nossos anjos guardiães, aos nossos mentores espirituais, que de forma tão amorosa acompanham-nos em toda a vida, nos direcionando ao caminho do bem. Agradecemos a todos os trabalhadores espirituais do GAEPA, que trabalharam ao nosso lado ao longo dessa reunião e que nos abençoarão ao longo da noite. Agradecemos ao dirigente espiritual da nossa reunião, ao querido irmão espiritual que se utilizou da minha boca e dos meus parcos e fracos recursos para ministrar a lição da noite. Agradecemos a doce Mãe Maria de Nazaré, que possa iluminar a terra com seu manto de bênçãos. Agradecemos a Jesus, o nosso caminho, a nossa verdade, a nossa vida, e a Deus, o nosso Pai, a quem humildemente entregamos aos pés mais essa reunião, rogando que nos fortaleça o propósito da renovação íntima, que nos abençoe o caminhar, para que, aonde quer que possamos estar, possamos ver no próximo um irmão doente e necessitado, um irmão que necessita de amparo, necessita de uma mão estendida, necessita de uma palavra de amor, àqueles que nos amam, mas sobretudo àqueles que na doença do mal não gostam de nós, porque só assim encontraremos a verdadeira felicidade. Que Deus nos abençoe a todos, meus irmãos. E assim, encerramos mais essa live, mais essa reunião, agradecendo
primeiramente a todos vocês que estiveram conosco, que nos brindaram com essa energia maravilhosa que nós sentimos aqui e que acredito vocês também sentiram aí. Meu profundo carinho, que recebam o meu abraço do coração a cada um de vocês que deixaram mensagens ou que assistiram e que estão assistindo, mas que não colocaram nada, ficaram assistindo aí, também o meu abraço profundo. E gostaria agora de dar os recadinhos, né? Bom, o primeiro recado que eu quero dizer é um recado importantíssimo, tá? Importantíssimo. Nós estamos no Setembro Amarelo, né, que é um mês dedicado ao socorro, ao auxílio, ao estender a mão àqueles que muitas vezes imaginam a saída do suicídio, né? E em outras tarefas, como a do CVV, que é 188, que é um serviço incrível e maravilhoso de assistência, nós temos aqui na nossa região, né, eu sei que muitos não são daqui, mas na nossa região aqui nós temos Avaré, que tem um centro, que entre outros centros também é um centro irmão da nossa casa aqui, que é a Associação Espírita O Bom Samaritano, né, falamos do Bom Samaritano hoje, né? E eles têm um trabalho muito bonito de atendimento fraterno, e nessa época de pandemia estão fazendo atendimento fraterno por telefone, né? Então, eu vou passar a vocês o telefone do atendimento fraterno do Bom Samaritano, né? Sempre terá alguém para ouvi-lo, para acolhê-lo, para auxiliá-lo em um momento de dificuldade, de dor e sofrimento, tá? Eu vou passar lentamente, aqueles que não conseguirem, por algum motivo, marcar, é só retornar depois o vídeo e pegar, tá bom? O número é DDD 14 9 9803 8632. DDD 14 9 9803 8632. Então, esse telefone é um telefone do atendimento fraterno do Bom Samaritano e estará aberto aí para todos aqueles que necessitarem bater um papo, abrir o coração, e com certeza vão encontrar uma pessoa do outro lado da linha disposta a estender os braços. Como a gente falou hoje da prática da caridade, do amor ao próximo, né? Bom, do mais, hoje foi a nossa primeira experiência com o notebook, né? Para nós aqui foi perfeito, correu tudo bem aparentemente. Acredito que para vocês também. Então, a partir de agora, graças ao nosso querido irmão, eu devo um abraço, um carinho a ele, o Nando, né, que é uma pessoa incrível e nos ajudou tão prontamente, né, a auxiliar aqui para que a nossa live fosse mais completa. Então, acredito que, graças a Deus, jamais teremos novamente dificuldades como da semana passada, de picotar o som ou de quebras da conexão, né? Então, graças a Deus. Bom, do mais, eu gostaria de estar passando os recados, que essa live ficará na página do Grupo de Assistência Espiritual Francisco de Assis do Facebook, será compartilhada na minha página pessoal, João Máximo, tá? Para aqueles que quiserem, e ficará também, daqui a alguns minutos, será postada no nosso canal do YouTube, o Gaefa Espírita. Lá vocês vão encontrar, além de todas as reuniões online da terça-feira, terão também todas as reuniões online da quinta-feira, que é de perguntas e respostas, o famoso pinga-fogo, né?
E além disso, várias palestras que eu fiz ao longo dos anos, as palestras que eu venho fazendo online, eu estou postando lá. Temos 3 seminários lá. Temos uma playlist só de filmes espíritas, todos muito bons. Temos também uma ideia que tivemos há pouco tempo e está dando um resultado maravilhoso: audiolivros, radionovelas de livros espíritas. Temos vários lá. Temos o Livro dos Espíritos, narrado por Carlos Vereza. Temos Violetas na Janela, a coleção da Patrícia, que não obstante ser uma obra que não tem uma profundidade doutrinária muito substancial, mas é uma coleção maravilhosa para aqueles que estão iniciando, né? Que é o Violetas na Janela, Vivendo no Mundo dos Espíritos, A Casa do Escritor e Voo da Gaivota. Ao lado disso temos o famoso best-seller de Emmanuel e há 2000 anos e a continuação 2000 anos depois. Temos um dos livros que eu considero a maior e mais completa obra sobre espiritismo do último século, Memórias de um Suicida, que não é só sobre suicídio, é uma obra completa, é um curso intensivo de doutrina espírita, totalmente narrada em radionovela. Além de outros livros, de Ivone do Amaral Pereira, do próprio Chico Xavier, o Sinal Verde, 3 biografias do Chico narradas em radionovela e tantos outros, né, que tem lá, né, e vocês está ali disponível para que vocês assistam, tá bom? Bom, do mais... 50 anos depois. 50 anos depois é a continuação, tá? Bom, do mais, meu profundo agradecimento, gratidão, carinho a todos vocês. Depois de amanhã, quinta-feira à noite, às 8 horas da noite, estaremos novamente unidos para mais uma reunião, agora de Pinga Fogo, tá? E do mais, meus irmãos, uma excelente e abençoada noite, que à noite, com o desdobramento natural do sono e a nossa volta ao mundo espiritual por algumas horas, possam ser abençoados pela presença luminosa dos seus entes queridos já desencarnados, dos seus amigos espirituais, para que possam acordar amanhã renovados e fortalecidos para iniciar ou continuar nessas estradas rumo a Jesus. Fiquem com Deus e que Jesus nos ampare a todos. Que Deus nos ilumine.